Salve os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é sempre um privilégio e muita alegria estar ministrando no nosso templo. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Emanuel Júnior, sua esposa irmã Carol, pastor Alessandro, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês pela confiança, orações e apoio. Deus abençoe grandemente. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro de João, capítulo 11, versículo 40. João, capítulo 11, versículo 40, que é o tema da nossa campanha desse mês. Assim como o evangelista Marcelo, o pastor Valdeci explanaram de forma tão brilhante esse texto, só apenas vou relembrá-los algumas coisas que Deus já tem falado ao nosso coração durante esses domingos pela manhã. João capítulo 11, versículo 40, e diz o texto: E disse Jesus: Não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Amém? Todos nós enfrentamos momentos na vida que por algum tempo a gente pensa que a esperança acabou, que o milagre que a gente tanto espera não vai acontecer. E se a gente olha para esse texto, assim como Marta e Maria, que viram seu irmão Lázaro morrer, pensamos que é muito tarde para realmente um milagre acontecer. Também podemos achar que certas situações não têm mais solução na vida. Porém, quando a gente olha para o texto e vê Jesus dizendo: se creres, verás a glória de Deus, que embasa essa campanha, a gente entende que o milagre não depende do tempo, das circunstâncias ou das expectativas humanas, só depende de Deus. A gente vai ver que o apóstolo João, ele está procurando apresentar na sua epístola um Cristo homem. Ele está apresentando um Jesus de uma forma diferente. A ideia dele era combater, nessa época, o gnosticismo, um movimento de alta patente teológica, um movimento que acreditava em um sincretismo, e fora tudo isso acreditava também que Cristo não veio em carne. Por isso que a proposta de João sempre apresenta um Jesus que veio em carne, o Verbo encarnado. Então ele decide fazer isso no capítulo 1, quando ele diz: o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez e habitou entre nós. E ele decide repetir isso em sua primeira epístola, dizendo que aquele que não crê em Cristo, que veio em carne, esse cometeu tropeço sobre a regra de fé. Mas não é por isso que João não se preocupa com milagres. Mesmo assim, dos 35 milagres citados na Bíblia, João ele faz questão de mencionar 7 milagres. Os 7 milagres que João cita, um desses milagres, ele é inédito. Não está em Mateus, Marcos não relata, Lucas, que veio muito após, que ele está transcrevendo um documento com pesquisas, ele também não relata a ressurreição de Lázaro. Apenas João vai relatar. Mas se João não tem importância em relatar sobre milagre, então por que ele relata um milagre e ainda por cima um milagre totalmente inédito? Porque se a gente olha todo o contexto desse milagre, ele não diz sobre o milagre em si, mas no texto a gente vai olhar que ele está mais preocupado em revelar o relacionamento que havia aqui. Porque se ele fala desse milagre, mas não fala quem recebeu, como que aconteceu, de uma forma muito rápida, a gente não entende isso. Mas todos os detalhes do texto nos mostram que ele estava falando de um relacionamento. Porque o alvo do milagre é um amigo de Jesus, ele tem esse título. Então a gente busca muitas das vezes de forma desenfreada tantos títulos. E o título que é concedido a Lázaro, o alvo do milagre, é um amigo
de Jesus. Quem dera se a gente buscasse esse título para nós. Por vezes a gente busca tantos títulos, talvez um título na empresa, um título de um diploma, buscamos tantos reconhecimentos, mas Lázaro consegue um, que talvez muita gente não consiga na vida, mas eu gostaria de ter, de ser conhecido como amigo de Jesus. Todas as vezes que Jesus tinha necessidade de descansar para se alimentar, ele sempre que podia, ele passava em Betânia. Lázaro não era apenas um amigo, mas a casa de Lázaro era uma casa que abrigava Jesus. Quando Jesus ele entra naquela entrada triunfal em cima de um jumentinho para cumprir o que Zacarias havia dito, o texto vai dizer que ele entra no templo, estão negociando e vendendo. Só que se a gente pega os textos sinóticos na mesma perspectiva, nos 4 livros, a gente vai ver que Jesus, depois que ele faz isso, ele não sai quebrando tudo. Ele vai para a casa do seu amigo em Betânia, 17 quilômetros de lá, antes de voltar para o templo. Ele vai para a casa do seu amigo, para a casa de Lázaro, de Marta e Maria. Depois que ele conversou com seu amigo, descansou, aí sim ele volta para o templo. E ele nos ensina que antes de tomar uma decisão muito difícil, nós devemos procurar os nossos amigos verdadeiros. Antes de tomar atitudes drásticas, nós devemos sempre procurar uma casa de um amigo para conversar e se aconselhar. E é isso que Jesus faz. Lá no texto de Lucas, capítulo 10, quando fala sobre a casa desse amigo em Betânia. Jesus era um tipo de amigo crente, de verdade, porque ele sempre chegava, muitas das vezes, na hora de comer, na casa de Lázaro. Você lembra do texto? Onde Jesus está ensinando, e uma das irmãs está aos pés de Jesus, e a outra está cozinhando. O problema é que Jesus, quando ele chegava, ele não chegava sozinho, que dá para colocar uma água no feijão. Jesus chegava sempre com mais 12, para ser alimentado. Então quando Jesus chegava, imagina aquela correria, o alvoroço, Marta na cozinha, Maria aos pés de Jesus, Jesus na sala ensinando. E esse era o ambiente da casa de Lázaro. Jesus, aquele que curava, libertava, que arrastava multidões, por alguns momentos, ele parava na casa de um amigo para sentar e conversar. E por vezes ele acompanhava esse amigo, imagino eu, na cidade, em Betânia. E coisa boa é a gente caminhar com o nosso amigo, que é Jesus. Porque Jesus, ele entrava na casa deles, comia com eles, ceava com eles, sentava no sofá. E coisa boa é quando Jesus ele entra na nossa casa, mas entra de forma real e senta no nosso sofá, toma conta do ambiente, toma conta da sala, da cozinha, do nosso quarto, a ponto de quando a gente entra em casa também, não ser apenas uma casa onde a gente sente um peso, mas ser uma casa onde é a extensão da presença de Deus, onde a gente sente a presença de Deus, tanto em casa quanto na igreja. Quando a gente está em casa, sente aquele arrepio também, não só na igreja, porque Jesus também está na nossa casa, Ele é o dono de tudo. E Ele estando em casa, a ideia é, se for preciso, Ele vai mudar algumas gavetas, vai arrumar algumas coisas, porque Ele é bem-vindo, Ele é o nosso amigo, Ele tem liberdade na nossa casa. Imagina Jesus quando chegava na cidade, o alvoroço que era. Está indo na onde? Quem que é o alvo do milagre hoje? Não, hoje eu só estou indo na casa do meu amigo. Quando a gente olha no capítulo 11, no versículo do 1 ao 3, a Bíblia vai dizer que estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor:
eis que está enfermo aquele quem tu amas. Pensa comigo, Lázaro, como qualquer pessoa, ele se adoecia. Ele tinha suas gripes, tinha suas enfermidades. Só que, vez ou outra, fazia alguma coisa ali, resolvia o problema, dava um jeito, tomava um remédio, ia na farmácia popular, ligava para o Wagner, que é enfermeiro: Wagner, que remédio que tem que tomar aqui? Não, passa esse que vai dar certo. E aí resolvia, deu certo, viu? Amém. Por vezes isso acontecia. Porém, nesse momento agora ele tem uma enfermidade que o remédio não resolveu. Talvez os especialistas de Jerusalém foram chamados para o momento, olharam a situação dele e falaram: o remédio não está dando efeito. A gente está tentando de todas as maneiras, mas não está dando certo. E o quadro clínico de Lázaro só vai piorando. Porém, a gente tem que entender que quando a gente perde o controle, Deus sempre assume o controle. Mesmo que tenha chamado os especialistas e não tenham dado jeito, elas lembraram que tem um que dava jeito, que tinha um que poderia resolver o problema. Aí mandam chamar Jesus. Aquele que tu amas está doente, no versículo 3. Você percebe a carga emocional que tem nesse texto? Não poderia muito bem dizer: Jesus, Lázaro está doente, sim ou não? Sim. Poderia muito bem dizer: Jesus, o seu amigo está doente. Mas a carga do texto tem um peso muito grande. Vai dizer: sabe aquele que você ama? Sabe aquele que você tem uma consideração extraordinária, que vai além do normal, que você tem um amor por ele? Então, ele está doente, ele precisa de você. E às vezes a gente acha assim, a gente age da mesma forma, achando que só porque Deus nos ama, não pode passar por uma enfermidade, o desemprego, o vale da sombra e da morte. E a gente olha para Jesus e diz: Jesus, sou teu servo, viu? Você me ama, vem resolver. Sim ou não? E elas fazem isso com Jesus. O amigo que amava está enfermo. Jesus recebe a mensagem. Jesus poderia largar tudo e ir de encontro. Afinal, era o seu amigo que tinha um amor, uma estima, era algo diferenciado. Por vezes, quando alguém liga para a gente, quem é mãe, quem é pai, sabe melhor do que ninguém. Se a escola liga que o filho está doente, nossa, a gente já vai no RH da empresa, se estiver trabalhando, conversa para sair, vai lá, larga tudo, vai de encontro. Por coisas menores a gente faz isso. Recentemente, quando eu perdi meu cachorro, aí eu coloquei um anúncio: o peludinho está sumido. Aí eu recebi umas mensagens no WhatsApp: ele está virando a esquina aqui do Paulista. Aí eu peguei minha moto, conversei com minha coordenadora, fui correndo buscar o cachorro. Imagina agora um amigo, alguém que você ama, falando: ei, eu estou doente, você sabe que pode resolver o problema, o que você faz? Só que Jesus não vai ao encontro dele. A Bíblia vai dizer que Jesus ele ainda demora mais 2 dias antes de ir lá, antes de Jesus tomar uma atitude, antes de Jesus pegar o caminho para a casa de Lázaro. E vão dizer para ele no versículo 4: e esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus entendia que aquilo ali não era para a morte, mas para a glória de Deus. Porque tem vezes que passamos algumas coisas na vida que a gente não entende. A gente acha que o problema é para a morte, é para o nosso fim, que não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. A gente pega os problemas da vida e acaba nos reduzindo à nossa pequenez. A gente vai se reduzindo ao extremo.
A gente vai pegando as nossas forças e vai encolhendo o nosso braço. Aquilo que outrora batia no peito e vencia tudo, que pegava a vida, ia de frente, batia de frente com o problema, encarava a realidade da vida. Por vezes a gente se apequena diante do problema da vida, porque a gente acaba não entendendo isso, que muitas das vezes a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Entenda isso. Problema na vida de crente não é para a morte, é para a glória dele. Está passando uma situação complicada, meu filho, é para a glória de Jesus. Parece que não vai ter saída, é para a glória dele isso aí, porque é nas adversidades da vida que Deus se manifesta, é nos problemas caóticos da vida que Deus vai se manifestar na sua vida. É para a glória dele esse problema de morte, é para a glória do Senhor, e para que o Filho de Jesus seja glorificado por ele. Por quê? Coisa boa ninguém conta. E às vezes você contar alguma coisa legal para alguém, cara, aconteceu isso na minha vida, a pessoa, tá, legal, e às vezes corta o assunto. Você vai todo entusiasmado contar algo para alguém que aconteceu de extraordinário, a pessoa, tá bom. Conta um problema para você ver. Nossa, a cidade toda está sabendo. A família então já vem falar para você: ô Alessandro, você viu lá? O quê? Não, nosso primo, rapaz, está com um problema lá, eu não sei o que vou fazer. Ou você está sabendo da nossa tia? O que tem a nossa tia? Não, aconteceu isso. Problema sempre espalha mais rápido, principalmente pela família e pelos amigos. E aí que o problema, quando ele é espalhado, todo mundo fica sabendo. Quando Deus se manifesta na sua vida, todo mundo vai ficar sabendo do milagre. E por vezes é através dos problemas e soluções que Jesus está, que Deus vai trabalhando em vidas, vai se manifestando através de você, os milagres sendo feitos, sendo realizados, e a glória dele sendo toda hora executada, sendo realizada, o nome dele sendo exaltado. Por isso que quando a gente recebe uma bênção, a gente tem que falar, tem que testemunhar e dizer que foi Jesus que realizou, para que esse texto que Jesus fala, ele aconteça. No versículo 5: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então o que você está passando não é a falta de amor de Jesus sobre a sua vida. Mesmo sabendo do problema, Jesus ele declara: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Melhor dizendo, o texto declara isso. Não era a falta de amor que o problema se instaurou. Entenda isso nessa manhã. Não é porque Jesus te ama que muitas das vezes o problema não vai entrar na sua casa, na sua vida. Jesus ele te ama, ele conhece você, ele sabe o que você está passando, e ele te ama. Alguém precisa ouvir isso nessa manhã. Você é alvo do amor de Jesus, e os seus problemas não têm a ver com o amor que ele tem sobre a sua vida. Não é porque ele te ama que o problema não vai acontecer, mas mesmo o problema acontecendo, ele ainda continua te amando. Versículo 6: e quando ouviu, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Imagina a cena: Lázaro vai ficando doente, vai começando a ter febre, vai começando a suar, e o problema não é resolvido. Vai passando-se os dias e Jesus não aparece, vai agravando ainda mais, Jesus não aparece. Pior, Jesus não aparece quando ele morre. Morreu Lázaro. Aí alguém pode até dizer: não, no culto fúnebre ele vai chegar, não é possível. Não, para o culto ele vai chegar, ele é o nosso pastor, o nosso mestre.
Imagina um pastor não ir no culto fúnebre, coisa feia. Imagina a igreja não mandar ninguém num culto. Ainda bem que a nossa igreja, pelo menos em todos que eu fui, sempre o pastor está, alguém está. Tem culto, tem alguns velórios que tem 2 cultos, 3 cultos, que a gente acaba fazendo. Mas aqui no culto fúnebre, Jesus não apareceu. E aí? Não é possível, pelo menos para o enterro ele chega. Aí tem um culto, imagina que dão um estendinho, não, canta mais 3 hinos aí, talvez ele chega. Tem mais ninguém que quer falar alguma coisa? Aí faz o apelo, canta o hino da harpa, e Jesus não chega. Falei, a gente vai ter que enterrar, porque do jeito que está indo, daqui a pouco o corpo começa a dar sinais de putrefação, vai começar a feder, é melhor enterrar. Estão levando o corpo de Lázaro. Alguém olha na esquina, fala, não é possível, ele não vai chegar para o enterro. Imagina a cena, o cortejo acontecendo, aquele burburinho. Esse aí não era o amigo de Jesus que arrastava multidões e não veio aqui? E ele está sendo levado e ele é enterrado. Parou Betânia, capa do jornal: o amigo de Jesus morreu. No Instagram do Fuxico Gospel: Jesus não apareceu no velório do seu amigo. Imagina os burburinhos na aldeia. Jesus nem foi lá, amava tanto que nem apareceu no velório, nem foi lá dar o seu último adeus. Porque tem gente que olha a situação se agravando e começa a julgar Jesus. Jesus me ama? Olha a situação que eu estou. Jesus me ama? Rapaz, se ele me amasse de verdade, ele não deixaria chegar a tal ponto, ele teria dado a solução antes. Jesus me ama? Eu até estou vindo nessa campanha, eu tenho fé, mas não sei se ele me ama muito não. Eu estou fazendo essa campanha, talvez seja a minha última campanha, porque eu não estou vendo Jesus mexer nada no cenário, ele não está chegando no ambiente como eu gostaria que chegasse, ele não está operando do jeito que eu gostaria que operasse, ele não está fazendo do jeito que eu queria que ele fizesse. Só que aí o texto vai dizer, João capítulo 11, versículo 11: e assim falou, depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, apesar de tudo, ele ainda estimava ser um amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que é mais difícil para você? Acordar quem está dormindo ou ressuscitar um morto? O que é mais difícil para você? Acordar alguém que dorme ou ressuscitar um morto? Jesus está dizendo para a gente o seguinte: ei, o que é impossível de você fazer, na sua perspectiva, é difícil demais ressuscitar, para mim ele só dorme. Jesus está dizendo o seguinte: para você, o esforço que seria era ressuscitar alguém, para mim, o esforço é como se eu estivesse acordando alguém. Jesus está dizendo nessa manhã a você: ei, para você é muito difícil, é quase impossível, mas para mim é como se fosse acordar alguém. É só dar um chacoalhão que eu resolvo o problema, é só dar uma mexida que eu resolvo o problema. Muitas das vezes Deus vai entrar no cenário, vai dar um chacoalhão para acordar. Não se preocupa não, o chacoalhão que Jesus está dando é para acordar aquele que já morreu, para ressuscitar algumas causas que já estavam perdidas para você. Não entenda errado, tem gente que acha que os chacoalhões de Jesus é problema, é querendo colocar a gente no trilho. Não, por vezes é para acordar alguém que está dormindo, é para ressuscitar um problema que parecia impossível para nós. Aleluia. Jesus está indo para Betânia acordar o seu amigo.
versículo 20. Eu já vou caminhando para encerrar. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Ela saiu correndo quando ela ouviu. Fala: Jesus está aí? Não, vou lá. Ele apareceu? Não, vou lá correndo. Maria já estava chateada. Eu não vou lá não. Esperei ele até agora e ele não apareceu. A gente sempre tem dois tipos de pessoas na igreja. Pessoas que quando ouve o nome de Jesus, ela rompe o luto, rompe a situação da vida e vai correndo de encontro a Jesus. Eu estou mal, eu estou em luto, mas eu vou correndo em direção dele. Já outras pessoas são como Maria. Eu estou em luto, eu estou em problema, mas se ele quiser, ele que venha na minha casa, eu não vou de encontro a ele. O que me encanta em Jesus é que nos dois casos ele sabe tratar. Aquele que vem de encontro a ele, ele recebe e acolhe. E aquele que ficou em casa, se preciso for, Jesus vai lá e trabalha no cenário também. Eu não sei o alvo da sua oração, se a pessoa está na igreja hoje aqui com você, ou se está distante, numa casa, num hospital. Mas eu tenho uma boa notícia para você: independente de onde a pessoa esteja, eu conheço um Jesus que acolhe aquele que vem de encontro a ele, e que se preciso for, ele vai lá na casa, vai lá no hospital, vai lá no alvo da sua oração, do seu clamor, e resolve o problema. Jesus, ele acolhe as duas, dá uma palavra, chora. Ele vai até o sepulcro, pede para Lázaro sair, e Lázaro sai, e o milagre acontece instantaneamente. Porque quando a palavra do Senhor vem, ele vem e acontece de forma instantânea. Elas podem até ter esperado Jesus chegar, mas quando Jesus chegou, ele resolveu o problema. Continua tendo essa fé, porque é através da sua fé e esperando em Jesus, por mais que pareça tardar, por mais que pareça não ter solução, Jesus, ele chega no tempo certo e ele resolve o problema. Quando ele chega no cenário é para resolver, não é para dar solução paliativa, não é para encobrir o problema, ele chega para resolver. Foi assim na cruz. O pecado que nós tínhamos era imperdoável. O sacrifício que fazia até então era paliativo, de tempos em tempos, sacrificava e cobria, sacrificava e cobria. Aí Jesus vem, pisa aqui na terra, passa o que passou, levou uma cruz sobre ele, para resolver o nosso problema de forma definitiva, por completo, por inteiro. Um sacrifício que perdoou a mim e a você, que nos deu acesso ao Pai, porque o véu se rasgou de cima a baixo, nos dando acesso a Deus. Ei, quando Jesus chega no cenário é para resolver por completo. O problema é para resolver por completo. Não tem medida paliativa não. E ele chegou nessa manhã é para resolver por completo na sua história. Aleluia. Ele chegou na casa e resolveu por completo o problema daquela família. E eu vou encerrar. Capítulo 12. O texto vai dizer: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia. Aquele que era alvo da oração
agora está participando da ceia. Aquele que era alvo da oração, que já estava entre os mortos, agora está participando da ceia. Sem ferir o texto, eu aplico. Tem gente que está morto para você, que você acha que não vai nem mais pisar nessa casa, mas o texto está dizendo: ei, mesmo morto, Deus ressuscita, dá uma nova vida a ele e faz ele participar da ceia do Senhor. E o texto continua: Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, tomando o livro, unguento, nardo puro, muito preço, ungiu os pés de Jesus. E o texto continua dizendo, e vai indo, e o texto termina falando que todo mundo estava indo ali para ver o que Jesus havia feito na vida de Lázaro. O impacto foi tanto do milagre na vida dele, que agora todos iam lá para ver o que Jesus havia feito. Eu termino o texto, que meu horário já foi. O milagre que Jesus vai fazer na sua vida, agindo por fé para viver milagres. Existem alguns milagres que é muito bom, é muito legal e ninguém fica sabendo, mas existem outros milagres que Deus vai fazer na sua vida, que vai impactar a sua história, a tua família, vai ser testemunho vivo, onde você passar, ah lá ele. Quem que é ele? É o que Jesus operou, um milagre que ninguém podia resolver, mas Jesus entrou na história, no cenário, e restituiu o casamento, restituiu as finanças, restituiu a saúde, fez algo extraordinário. Continua crendo e confiando, continua tendo fé que Jesus vai agir na sua vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com